De honrarias, e o receberá como uma esposa virgem, alimentá-lo-á com o pão da vida e da inteligência, e a saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável. Ela sustentará para que não seja confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Abrir-lhe-á a boca no meio da assembleia, enchê-lo-á do espírito da sabedoria e da inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo. Ele dará por herança o nome eterno. Os homens insensatos não alcançarão, mas os homens de bem, de bom senso, irão ao encontro dela. E o insensato não haverão, porque ela está longe do orgulho e da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros achar-se-á com ela, e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus, irmãos. O louvor a Deus acompanha a sabedoria e enche a boca fiel. Ele é inspirada pelo dominador. Estas são as palavras do Senhor. Se você picar todo este capítulo em pedacinho, você vai ver o índice de vantagem que tem temer a Deus. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Há uma diferença, há uma vasta diferença ser homem e mulher de Deus. Porém, a Bíblia diz que o mentiroso nunca vai recordar da sabedoria. E nunca vai ser possuidor dela. Porque a sabedoria, ela tem uma inteligência diferenciada. E a gente talvez não consiga diferenciar a sabedoria da inteligência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A sabedoria procede de Deus, a inteligência procede do homem. Embora o homem procede de Deus, porém, com uma plena liberdade de ser um homem de Deus e de ser um homem distante de Deus. E é nisso que se torna a diferença. Então a Bíblia nos dá um direito de liberdade, mas também dá um direito de sermos escravos. Quem precisa descobrir o que quer para a sua vida é o homem, é a mulher. Então a Bíblia nos apresenta liberdade do homem em face do pecado. O pecado é o pior adversário do homem. E o pecado, ele não começa com pecadão, ele começa com pecadinho. As mentes tortuosas não começam com pensamento ruim, começam com pensamentos leves. Porque a técnica do pecado é uma esperteza tremenda. O inimigo, ele não tem, assim, outro a fazer na vida. A profissão do inimigo, o trabalho ético do inimigo é destruir. Então ele luta com toda a paciência possível para chegar a alcançar e ter um direito legal na sua vida. E esses direitos legais, ele começa com um agir diferente. Você vai encontrar, às vezes, pessoas dizer assim, ele está tão mudado, ela mudou,
E existe uma mudança para melhor. E existe uma mudança para pior. Dependendo do que estiver agindo na gente, é aquilo que vai estar repercutindo na gente. Segure a Bíblia um pouquinho. Deixa eu ver se eu encontro uma passagem muito importante. A gente tem, às vezes, dificuldade de estudar a Bíblia. Mas ela nos ensina coisas éticas. O capítulo 17, e no versículo 21, existe um dado que é muito próximo daquilo que nós costumamos fazer. Eclesiastes 17, 21. Converte ao Senhor e abandona os teus pecados. Ora diante dele e diminui a ocasião do pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e o juízo de Deus. Permaneça firme no estado em que Ele te colocou. E na oração constante ao Altíssimo. Agora vem a palavra. Anda na companhia do povo santo. Quando você pega 1 Coríntios 16, 33, ele diz: más companhias corrompem bons costumes. Em Eclesiástico diz: anda na companhia de povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenha no erro dos ímpios, louve a Deus antes da morte. Após a morte, não há mais louvor. Após a morte, não há mais. Após a morte, nada mais há. O louvor terminou. Glorifique a Deus enquanto viveres, queridos irmãos e queridas irmãs. Quanta gente morrendo sem a graça de Deus. Por bala perdida, por infarto fulminante, por acidentes brutais. Quantos planos um homem faz? Eu ia indo para Curitiba um dia, com os meninos da equipe, e bem na nossa frente a gente escuta uma explosão, como se tivesse explodido uma bomba. E nós achávamos que era um pneu da carreta que estava em nossa frente. E em meio àquele poeirão e aquela fumaça, tinha um carro esbagaçado, 2 pessoas dentro. Um ficou praticamente irreconhecível, a cabeça dele arrancou todo, impressionante, tirou o sapato, tirou a roupa, deixou ele seminu no meio do asfalto. E o outro ficou imprensado no carro, e eu, que ainda fui ajudar a tirar ele fora, e eu pude acompanhar o último suspiro que ele deu. Mais tarde ficamos sabendo que eram 2 pessoas de São Paulo, que eles compraram um terreno ali perto de nós, em Moarama, e tinham terminado de fazer a casa para passar o fim de ano com a família numa chácara que era o sonho desses 2. Ai, que dozinho ao saber disso. E eles precisavam concluir a casa para ir embora. E diz que faltou uma torneira. E eles foram em Maringá buscar a torneira para concluir a obra. E na volta, eles tiveram este acidente brutal. Moral da história. Quantos planos aqueles 2 tinham? Mas a vida foi interrompida ali, naquele lugar. Então veja, a Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, mas é Deus que realiza tudo. Por esse motivo, que nós não sabemos o que vai ser amanhã ou daqui a pouco em nossas vidas, que nós precisamos compreender este ensino de Deus, temer ao Senhor. Temer a Deus não no sentido medo, mas no sentido do respeito.
No Eclesiástico 15, e no versículo 11, diz assim: não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. É a linguagem. Deus esqueceu. Deus podia mandar chuva. Deus podia fazer isto. Deus podia desamarrar isto. Deus podia fazer aquilo. Ok, dependia de Deus, ele já fez. Está aqui, ó. Dá um tapinha no irmão, fala, agora é você, meu irmão, dá seus pulos. A Bíblia diz, cabe a ti fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele quem me transviou, pois Deus não necessita dos pecadores. A gente peca, a gente afasta de Deus e a gente acaba colocando a culpa em Deus. O Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aquele que o temem não ama essas coisas. De repente, você não tem ideia o quanto a abominação te envolve quando nós usamos palavras mentirosas. Ou quando nós emprestamos a filosofia do demônio e mentimos dentro de casa. Você atrasou com os amigos, ficou tomando o que tomou, enfim, você se envolveu com os amigos e chegou em casa, mentiu para a mulher. Que você atrasou por isso, por aquilo. Você falou montes de palavra enganadora. E você esqueceu que a Bíblia está ensinando que Deus detesta quem faz isso. Que Deus bate de encontro com quem vem contra Ele. E esses são os motivos que nós sofremos muitas vezes a desarmonia dentro de casa. No versículo 13 diz, o Senhor detesta todo erro e toda abominação. E se a gente não cuidar, a gente erra toda hora. A gente erra no comprar, a gente erra no vender, a gente erra nos programas que se faz, e para a gente ostentar certas situações, a gente mente, para muitas vezes estar de acordo com a sociedade. A gente entra em lugares não permitidos para homens e mulheres de família, e é uma série de coisas que a doutrina cristã policia e orienta. Queridos irmãos, quem deu ordem para você pecar? Deus não deu esta ordem. A nossa fraqueza humana nos joga nesses lugares, e o que é pior, a gente tem dificuldade de retratar, de pedir perdão. Por isso eu escrevi aquela música, para viver bem nesse mundo precisa saber perdoar. E a primeira pessoa que tem que ser perdoada é você mesmo. Tem gente que não perdoa ele mesmo. Como é que se você não perdoa você mesmo, você vai perdoar o outro, irmão? Por isso a Bíblia diz no verso 14, no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Por isso que eu disse que a sabedoria é diferente da inteligência. O homem foi feito por Deus, mas Deus entregou. Deus te fez, te deu uma inteligência e te entregou. Então agora você que precisa descobrir Deus através daquilo que você é. Porque os homens descobrem tantas coisas. Eles descobrem ouro embaixo da terra, petróleo embaixo da terra. Eles descobrem o que está no fundo do mar. Olha a profundidade do mar, pois o homem vai lá dentro. O homem descobre o que tem aí para cima, conseguiu descobrir as ordens da natureza, se vai chover, se não vai chover. Olha cada descoberta fantástica. Mas o homem não consegue descobrir Deus. O homem não sabe dialogar com Deus. Por isso a Bíblia diz assim, no versículo 16. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Deus não tem obrigação de cuidar daquilo que não é dele.
Por isso Deus ensina. Peça que eu te dou. Deus ensina uma coisa bonita, que está, volte para trás, você vai encontrar o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo 16, ensina assim. Para trás, achou? Diga um amém. Cabe ao homem formular projeto em seu coração. Quer dizer, eu tenho que planejar minha vida. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Se eu sou um homem ligado em Deus, Deus é ligado em mim. Por isso, irmãos, enquanto Abraão ficou ligado na promessa de Deus, deu tudo certo. Ele se casou, Sara era uma mulher muito linda, e ele estava recém-casado, e o Senhor disse: Abraão, deixa a tua terra, a casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te indicar. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou abençoar quem você abençoar, e vou amaldiçoar quem você abençoar. E todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então Abraão recebe uma incumbência de bênção. E todos os homens vêm por uma jurisdição de Abraão. Porque Deus se revela a Abraão para que Abraão se tornasse um homem de Deus. E para que Deus se tornasse o Deus de Abraão. Essa recíproca comunhão nos dá o direito de escolher. E fazer uma escolha opcional por Deus. Abraão fracassou na escolha. Porque a promessa que Deus fez para Abraão é a mesma que ele fez para nós. O fracasso de Abraão é o nosso fracasso. Abraão recebe uma proposta que Deus dá para ele. Ele iria ser pai de uma grande nação. Mas como é que ele vai ser pai se a mulher não recebe filho? Se a mulher não engravida? E aí então, o que ele faz? O que não era para ser feito. Abraão errou. Foi na conversa da mulher. E acabou sendo pai de um filho que não era a ordem de Deus. Não era a promessa de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que cabe ao homem formular projeto, mas a resposta vem de Deus. Então ele não aceitou esperar a hora certa. E acabou criando esse desconforto. Em Provérbios capítulo 16, 2 diz: todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Se eu ando no caminho a Deus, diz Eclesiástico, eu vou ter o temor de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, no capítulo 15, versos 4 do Eclesiástico: ela sustentará para que não seja confundido, e o exaltará entre os seus próximos. Você não tem muito que perder. Você não tem muito que ter medo, porque esta força, esta coragem, esta vitória não depende do que você é, do que você fala, do que você faz. Mas depende do que Deus é, no que você fala, no que você olha, no que você faz. Porque está mais do que claro, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se permanecer em mim, eu permanecerei em vós e vocês darão muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quando a Bíblia está dizendo que Deus tem horror ao pecado, Deus está dizendo: eu não posso ter comunhão contigo, porque eu não misturo com esse adversário. A carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer assim: há compatibilidade entre Cristo e Belial? Não há. Como não existe
a noite misturar com o dia. O óleo não mistura na água. A verdade não mistura com a mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira. Certo é certo, errado é errado. Diga para o irmão, faça certo para dar certo, irmão. Fala para ele. Se você não faz certo, vai dar errado. E quanta gente faz errado para querer dar certo? Não vai dar certo. Então a Bíblia está lhe dizendo, queridos irmãos, abrir-lhe a boca no meio da assembleia, enchê-lo-a do espírito de sabedoria e da inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Você deve trabalhar no meio de gente. Você deve trabalhar com gente. Ou como supervisor, ou como funcionário, ou como marido, ou como mulher. O ser humano está sempre envolvido com gente. Mas dependendo da tua linguagem no meio desta assembleia, é o resultado que você terá na vida. Gente, é o resultado que você vai ter na vida. E por que eu digo isto? Porque é o que a Bíblia está me ensinando. É o que a Bíblia está lhe falando. Venha comigo na carta de São Paulo, lá no capítulo 4 do livro de Efésios. E no versículo 17, Efésios 4, 17. A Bíblia define homem velho e homem novo. O homem velho não quer dizer em idade, mas em estado de espírito, em comportamento, em atitude. No capítulo 4 diz, portanto eis o que, 4:17, portanto eis o que digo e conjuro no Senhor. Então agora fica curioso, vamos ver o que Deus quer nos dizer. Não persistai em viver como os pagãos, que andam à mercê de ideias frívolas, de ter, de ser o maior, de vencer, de ganhar, de acumular. A Bíblia chama isso de ideia frívola, ferve. Por isso você talvez não come direito, não dorme direito, não vive direito, porque a ideia está frívola, a cabeça está fervendo. É o que você quer resolver, você quer resolver, e você não resolve. Então você fica com a ideia frívola, fervendo. Isso incha rim, incha pulmão, incha estômago, dá gastrite, dá perda de sono, dá revolta, briga com mulher, bate carro. Você está vivendo ou está vegetando, irmão? Diga aí para o do lado, está escutando, bendito? A Bíblia conta. Tem o entendimento obscurecido. Deus está dizendo, não é a hora ainda, calma. Eu tinha uma loucura para ter uma chácara. Ai, que loucura para ter chácara. E dentro da minha concepção, eu queria essa chácara porque eu queria essa chácara. E Deus falava, mas eu não ouvia. Camilote, não é hora ainda. Mas eu não obedecia. Diga assim, olha o juízo do Camilote. Fala, precisa escutar. Mas eu queria. E aí então se argumentava de todo jeito, e pesquisava daqui, pesquisava dali, e tentava um negócio, e tentava outro negócio, porque queria. Mas não era a hora. Então chegou um ponto que até me revoltei. Não se fala mais em chácara nessa comunidade. Chega! E a gente queria porque a gente precisava de um lugar, a gente era barrado em todo lugar que ia. Você ia numa cidade, fazia um encontro, eles caíam de pau, te cortavam, te expulsavam, escrevia, denunciava. Isso era as ideias humanas, as ideias frívolas. Mas a minha particularidade com Jesus, ele dizia, vai, se te perseguir num lugar, vai para o outro. Mas Deus, eles não aceitam, mas vai.
Então eu tinha que obedecer a Deus e ir. E aí então não tinha lugar. Com isso a gente pregou dentro de mangueira de vaca. Pregamos em montanhas. Pregamos em beira de rio. Sabe lá que pegar 200 pessoas e ir na beira do Panema, embaixo de uma árvore, e lá anunciar o reino de Deus, e ver cura, e ver libertação. De repente, aqueles que estavam lá no encontro, corriam fofocar para o padre. O Camilote fez o encontro lá, e ele falou isso, ele falou aquilo. Eles inventavam tudo, porque o que tem de língua de trapo dentro da igreja, não cabe dentro de uma jamanta. O perigo da igreja é os que estão dentro dela. O perigo da família é quem está dentro da família. E esse perigo tem porque não tem o conhecimento de um Deus verdadeiro. Basta você ir no boteco e beber, chegar bêbado dentro de casa, que conhecimento você tem de Deus? Basta você começar a fazer um negócio por ganância, por loucura, correr em banco, fazer empréstimo, para depois não pagar o que você fez e ter que ficar com o teu nome sujo em Serasa. Isso é falta de sabedoria de Deus. Dá um tapinha no irmão e diga: aprenda a viver, vizinho. Fala aí para o do lado. É verdade. Isso é desequilíbrio, é querer fazer sem ser a hora de ser feito. Por isso, a Bíblia diz: tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. E aí então, você começa a roubar Deus. Diga para o do lado: você rouba Deus, vizinho? Meu irmãozinho. Você nega de pagar o teu dízimo. E dízimo é dinheiro de Deus, não é teu. Se você usa o dinheiro de Deus tentando tapear Deus, como você será um homem novo? Vai barrar tudo, vai prisionar tudo, vai dar tudo errado. E aí você quer que dá certo, mas você tem um conceito: para dar certo tenho que pedir a Deus. E Deus diz: você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Diga para o irmão: está escutando, bendito? Estou escutando, Paulo. Passa aqui primeiro, amigo. Claro que estou escutando. Por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Eu mando que você ama e você não ama. Eu mando que você pague o dízimo para que a maldição saia da tua vida. E você prefere viver amaldiçoado e não me paga. Eu te desafiei, te pedi, faça experiência de mim, e você não fez. E quer que eu te ajude no quê, em quê? Diga para o irmão: está escutando, bendito? Se você usa o dinheiro sem dar o dízimo, esse dinheiro é maldito. Porque esse dinheiro, sem ser dizimado, ele passa a ser o senhor da tua vida. E o nosso Jesus disse: ninguém pode amar dois senhores. Amará um ou desprezar outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não pode amar a Deus e a riqueza. E se você tiver R$1 no bolso e não dizimar, é porque você ama a riqueza de R$1. Porque depois de um você faz 2. Você não começa de cima para baixo, você sempre começa de baixo para cima. Então o dinheiro passa a ser o Deus da tua vida. E olha o que você faz pelo dinheiro. Olha o que você faz. O cara fica lá no Incluso, no Farol, no São Estridente, jogando uma bolinha para cima por causa do dinheiro. O outro pinta a cara todo de palhaço e fica fazendo micagem por causa do dinheiro. O outro trabalha a noite inteirinha sem descanso por causa do dinheiro. E morre por causa do dinheiro. O outro mata, tira a vida do outro por causa do dinheiro. O outro leva no advogado, processa por causa do dinheiro. Você tem perdido tanto na tua vida
E você ainda não acordou para a realidade. Você ainda não temeu a Deus. Eu trabalhava dia e noite, ia morrer. Eu tinha uma loucura por dinheiro. Gente, eu trabalhava o dia inteiro passando carpideira em algodão, e até às 6 horas, 7, eu tirava a mula da carpideira, montava num trator e arava a terra a noite inteirinha para ganhar. E olha, amados, eu vivi embaixo de uma maldição tão grande, que eu me casei em 70. Em 72 eu tinha 150 milhões guardado. Na época era milhão, 150 milhões de cruzeiros. Eu trabalhava de noite. Eu criei muito galinha, então eu nem comia ovo. Todos os ovos a gente juntava, fazia 2 de ovo, ia para as barras do Jacaré, numa charretinha, vendia ovo, guardava o dinheiro. Criava aqueles frangos, vendia, nem comia, guardava, tem que vender. Guardava e vai guardar dinheiro. E aí adomava uma mula, portanto, guarda dinheiro. E foi guardando. E a baixinha, minha esposa, era daquelas mineirinhas também, bem, nós os dois. Como nós combinava nessa área? Nossa, ela não gastava, se comprasse uma saia, ela não vestia para não gastar. E a gente foi ganhando. Pronto. Em 72, Jesus revolta. Em 72, me leva meu pai embora. Pronto, acabou a minha vida. Meu pai era meu porto seguro, e agora? Eu não aceitei a morte do pai. Falei, não, se Deus não é Deus, como é que se Deus vai matar meu pai? Mas eu fiquei tão mal, e a capetada aí desceu em cima. Eu fiquei tão revoltado com a morte do meu pai, que eu enliei um bêbado de jornal, meti o 38 na cabeça dele e meti fogo. Essa praga que você tem que matar, Deus, que fica aí bebendo, enchendo o saco o dia inteiro. Não, meu pai. Olha que situação que um homem sem Deus faz. E lutando, nasce meu segundo filho. Enquanto eu tive um tostão, esse hospital, Dr. Monzilo de Ourinhos, me levou na época todinho esse dinheiro. Quando eu não tinha mais um centavo para gastar, então o médico diz, leve embora para casa, que teu filho não tem mais 15 dias de vida. Irmãos, levei esse menino embora, passou mal, levei no hospital, arranquei ele do hospital. Eu era meio doido, tinha um cavalo que montei a cavalo, coloquei minha bota 38 na badrana do cavalo, vou lá visitar o menino no hospital. Chegou lá o menininho enfiado num berço lá, de pendurado para injeção, li lá, Roberval José Camilotti. Eu fui lá numa freirinha que estava lá, ô freira, olha a situação desse menino, é meu filho. É meu filho, você quer que bem cuidado, pague um quarto e cuide dele. Eu disse, quer dizer que se não tem dinheiro, tem que morrer de pendurado no berço, vai embora agora. E fui arrancando a injeção, no fim veio polícia, assistente social, calma, o senhor quer tirar, vai com calma, então vai pedir. Fui lá, peguei a nota, a ordem do doutor Mário lá, peguei o menino no colo, toquei na cabeça do arreio e vim 25 quilômetros num passo picado cavalo, menino com aquela cirurgia toda aberta, aquele corinho seco no meu braço. Chego em casa com aquele moleque. A mulher, mas Josélia, você está louco? Não, ele estava morrendo lá, vai morrer aqui em casa. Como é bom ser um homem decidido. Diga glória a Deus. Eu tinha um pavor de benzedeira, que eu morria de pavor de curandeiro, de espírita, porque aquelas pragas me tapearam. Eu perdi a minha bicicleta, e me disseram que a Maria das Quantas fazia lá um benzimento e devolvia a bicicleta. E a minha bicicleta era o meu xodó. Chegou lá, essa mulher me inventa um monte de coisa, pegou um ramo de arruda e ficou lá, já descobri, foi um negro. Esse negro levou tua bicicleta, só que tem uma aí, eu preciso de uma corrente mais forte. Eu falei, filha, tem corrente, mas está lá na carpideira, lá na roça. Não, é a corrente espiritual. Mas o que é isso? O senhor precisa me trazer umas velas aqui, mas você tem que me trazer uma vela mais ou menos de 1 metro.
E eu monto a cavalo e vou atrás das lojas. Escuta, você tem vela aí? Não tem. Você tem de 1 metro? Ah, que não, eu tenho vela comum. E vai em outro lugar, o senhor tem vela, moço? Tem. Você tem de 1 metro? Não, eu tenho vela comum. Aonde que eu acho vela de 1 metro? Ué, mas por que você quer isso, vela de 1 metro? Eu disse, é porque eu estou precisando de vela de 1 metro, amigo. Não, você vai achar isso nas igrejas. Vou para a casa paroquial. Chego lá, tem uma negrinha lá cuidando da casa paroquial. Eu falei, dona, você tem uma vela aí de 1 metro? Ah, não, vela de 1 metro não tem. A mais grande é a vela de crisma, tem essa aqui, ó. Falei, tá bom, me dá uma dessa. Montei a cavalo, cheguei lá na Espírita. Olha, eu rodei toda a cidade, filha. Só tem desse tamanho. Ah, essa não dá para fazer a corrente. Falei, mas onde que eu vou achar vela desse tamanho? Então, eu não sei se vai dar para fazer o trabalho. Eu falei, espera aí que eu vou resolver isso aí. Voltei e comprei mais 4. Falei, faz o seguinte, emenda uma na outra, vai dar mais de 1 metro, e você faz o trabalho. Mas eu fazia isso na inocência, porque eu não conhecia Deus. É muito duro não conhecer Deus. Fala isso para o irmão escutar. Eu pleiteava de boa fé. E ainda ajudei aquela chata emendar, a vela não parava, que a gente colava, ela caía. Eu disse, você não tem esfarradrapo, a gente enrola, e no fim fizemos uma armação, a dita vela parou. E aí então ela benzeu para todo lado e me disse, 5 horas da manhã, tua bicicleta está no mesmo lugar, porque eu já amarrei o cara que roubou. Ele vai ter uma coceira tão grande naquele corpo que ele só vai parar de se coçar quando ele entregar a bicicleta. Eu falei, e daí? Eu vou montar nessa bicicleta, eu não vou pegar sarna também? Não, aí você traz aqui para mim tirar a coceira. Mas voltei tão alegre. Levantei cedo, fui no lugar que a minha bicicleta estava. Até ontem, só se ele colocar lá hoje. Eu peguei um descrédito tão grande. Eu venho com meu filho, uma cunhada diz, tem que levar ele na benzedeira. Eu disse, o quê? Não me leve esse filho em benzedeira. Porque se baixinha você teimar, eu surro de rei, você e a benzedeira e todo mundo. Essa gente não presta. E a minha cunhada armou. Falou, olha, ele está com doença de macaco, sei lá o que é isso. E esse tipo de doença, só a Dona Maria do Juarez que cura. Era uma benzedeira. E eu fui trabalhar num sítio distante, e elas disseram, faz o seguinte, como o João está trabalhando, ele só volta à tarde, nós vamos correndo lá, benze, ele nem fica sabendo. Mas não adianta fazer nada errado. Eu já disse, faça certo para dar certo. Diga isso para o irmão. Eu não sei por que cargas d'água, eu voltei em casa. E eles tinham acabado de chegar da benzedeira e tinha enrolado aquele moleque com umas 10 cobertas num sol estridente de dezembro. Eu chego em casa, aquele menino tudo embolado na coberta e a benzedeira falou, não deixa desembrulhar, porque se desembrulhar ele leva um choque térmico e ele morre. E deixa ele embrulhado, se ele suar, ele vai sarar. Se ele não suar, então ele vai morrer. E eu cheguei, a baixinha vem voando, não mexe, não mexe. Você vai matar o moleque. E ela não podia falar que levou na benzedeira, porque ela tinha medo. Olha que situação. No fim, ela pulou em cima daquele berço, ela disse, me mate, mas não toque no meu filho. Porque eu passei remédio quente. Eu acho que foi a mão de Deus. Então, tinha muito grilo com o negócio de benzedeira, de curandeira, porque eu vivia atrás disso. Eu desmaiava, levavam eu na benzedeira. Uma vez eu desmaiei na cidade de Andirá, e quando acordei tinha um negão, mas pensa no negão até azul, com um terço desse tamanho, ele me coxou naquele terço, gente, que eu acordei com o corpo ardendo igual a fogo, e ele dizia, chup,
Chupa, preto velho, e desceu-lhe o pau. Como é que eu vou gostar de benzedor? Como é que eu vou gostar de curandeiro? Fiquei 8 dias com os vergões no meu corpo. Então, era tudo uma coisa terrível. E aí, então, a minha vida foi sendo desgastada. Eu fui devendo, eu não conseguia pagar, eu não conseguia ser feliz. E aí, então, a coisa pegou. 73, eu tive uma perda enorme. 74, eu fiz uma planta de milho, me mandaram semi-enterrada em 3 alqueires de terra, eu colhi 4 sacos de milhos debulhado. Em 75, eu plantei um trigo para ver se eu resolvia o problema. A geada de 75 torrou todo. Em 76, eu plantei outra lavoura de milho. Veio um temporal que encheu até minha casinha. Gente, foi indo um ano atrás do outro. Em 77, eu fiz uma boa colheita de milho e de feijão, armazenei, deixei tudo esperando o preço, me pega fogo na tulha, queimou tudo. Eu disse, para que viver? O diabo foi e disse, se mata. Então eu comecei a passar necessidade. Aí então fui inventar o quê? Se virar. Fui começar a pôr cabo em caneca, fundo em bacia, fundo em tacho. Eu não sabia fazer isto. Andava com a bicicletinha, catando caneca que o povo jogava. Que humilhação, que humilhação, que humilhação. E desmaiando, e sofrendo. E fenômeno rodeando a minha casa. Era um diabo de um saci que me perturbava toda noite. Para ele não me encher o saco, eu molhava um pão com leite, colocava lá, ele comia e ia embora. Tratei de saci uns 2 anos. Amados, era uma coisa terrível, era uma perda atrás da outra. Mulher não dormia, tocava viola em volta da minha casa. Eu era muito bravo, eu era muito violento, eu tinha umas espingardas carregadas. Eu dizia, nem que for o diabo que estiver aí, eu meto fogo. E levantei um dia, meti fogo num monstro lá, que nem sei de onde veio aquilo. Acaba me matando a vaca. E eu fico sem dar leite para as crianças, a molecada toda doente. Gente, isso é viver, irmãos. Não tinha como viver. Que sofrimento. Mulher chorava de noite, que não dormia. Criança doente. As crianças ficavam com aquele narizinho escorrendo, esfregando o nariz, pesteado de lombriga. Vontade de comer um doce, não tinha dinheiro. A baixinha se batia trabalhando sozinha para aqueles mundos. Eu lá para aqueles mundos, não tinha tempo para nada. Não vivemos. Isso foi até 1980. Em 1980, eu conheci Jesus. Esse que eu estou falando para vocês. Esse homem entrou na minha vida, gente. Ele fez uma limpeza no meu corpo, no meu sangue, na minha mente. Ele me transformou. E me convidou a anunciar o reino dele. Eu comecei a viver. Eu comecei a trabalhar menos. Eu comecei a ter mais resultado. Comecei evangelizando, mudando de vida, lendo a Bíblia. Mas ler o quê? Eu não sabia ler, eu tenho 1 ano de escola. Eu levava a Bíblia na roça, eu ficava mudando página, eu não sabia ler. Mas consegui aprender a ler a Bíblia. Eu aprendi lendo a Bíblia com a Bíblia. Eu aprendi a pregar com a Bíblia. Eu aprendi a ser um homem com a Bíblia. Eu aprendi a negociar com a Bíblia. Isso é uma faculdade. Se você pôr ela num triturador, sai Jesus do outro lado. Tudo o que você precisa está aqui dentro. Então aquele homem velho acabou. Nasceu este homem novo. E eu fui pondo na prática. O versículo 18 diz: tem o entendimento obscurecido. Então eu tinha essa loucura para ter dinheiro. Eu só perdi dinheiro. Quando eu encontrei Jesus, eu parei de trabalhar para ter dinheiro. Olha que diferença. O que você está escutando é loucura. Aí eu não trabalhava mais para ter dinheiro. Eu trabalhava para cumprir a missão que a Bíblia me deu. Quem não trabalha não deve comer. E fazendo esse tipo de trabalho, o Deus de Israel foi me conscientizando que eu precisava trabalhar.
E Ele foi me dando. Porém, chegou um dia que chegou até mim essa história de dízimo. Eu não sabia o que era pagar dízimo. Eu não sabia o que era dízimo. E aí a palavra de Deus foi me ensinando. E eu comecei a pôr na minha cabeça em pagar dízimo. Mas como eu vou fazer isto? Fui procurar algumas orientações e me disseram, é do lucro do seu trabalho. Como na época eu fabricava carrocerias, então eu fazia o quê? Eu ia anotando tudo. Tanto de madeira, tanto de ferro, tanto de parafuso, tanto de tinta. Aí eu fazia uma média da luz, do funcionário, e fazia lá umas contas, me sobrava muito pouco. E daquele pouco eu tirava o dízimo. Mas não dava certo pelo seguinte, eu fazia uma solda, na época, vamos dizer lá, R$20, ou menos, ou 10, eu sei lá. Então eu ia lá no caderno e escrevia, uma solda por fulano, 20. Eu recebia aquele dinheiro e colocava no bolso. Eu pegava aquele dinheiro e ia comprar parafuso, ou tinta, ou coisa para casa. Só que não estava dizimado. Estava com uma proposta de dízimo, mas eu estava usando o dinheiro integral. E eu não sabia até então que se eu usar o dinheiro integral sem dizimar, eu estou com duas perdas. A primeira porque eu estaria roubando Deus. E a segunda porque aquele dinheiro é maldito. O dinheiro não dizimado, ele é maldito. Porque ele se tornou o senhor desse mundo. E o senhor desse mundo se tornou por causa do pecado. Foi o pecado que criou comprar e vender. Foi o pecado que criou ganância. Foi o pecado que criou poder. Foi o pecado que criou o ser. Por isso, o fundador do pecado fez a proposta para Jesus. Tudo que você está vendo é meu e eu dou a quem quero. Porque o mundo foi de Deus, mas o mundano foi do diabo. O mundano entrou no mundo. E as pessoas então vivem mais o mundano do que o mundo. Jesus disse, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Jesus disse, não conformeis com este mundo, mas se transforme, amados. Então o dinheiro passou a ser o mundano do homem, o senhor do homem. E aí então tudo que você compra com aquele dinheiro não dizimado, o que você conquistou com aquele dinheiro, vem no regime de maldição. Porque você comprou tal coisa com o dinheiro mundano, com o senhor do mundo. Se você não dizima, é porque você ama mais o dinheiro do que a palavra, do que Deus. E aí então dá tudo errado. Porque aonde vai um dinheiro mundano, ali tem o espírito da morte. Maldita seja a terra por tua causa, você voltará a ser pó, porque você foi tirado. Por que essa palavra entrou? Porque entrou o pecado. E tudo que você come ou bebe, vem da terra. E se a terra está no regime da maldição, você come um fruto, não dizimado, é maldito. Por isso que Deus me ensinou essa história de orar nas propriedades. E orar nos cantos da propriedade. Nós fomos agora essa semana rezar numa propriedade. E no primeiro canto que eu comecei a oração foi revelado. Esse terreno tem mágoas profundas de herdeiros. Então teve herdeiro que não concordou com a partilha. E amados, no livro do Êxodo, onde Deus pediu para que fizesse a partilha,
recomendou que as partilhas fossem de igual forma e que não houvesse interferência e nenhum mal nas partilhas. Quando entra o mal, entrou por causa da ganância, do querer, da confusão. Você imagina irmãos que vivem em briga por causa de um palmo de terra, porque eu quero pegar desse lado. Não, esse lado eu não quero, eu quero daquele. Então eu não assino, porque se não for, e aí vira aquele inferno naquela briga. Satanás pula nesse território e domina esse território, e vai matando um do cônjuge já um pouquinho. Se é o pai vai morrendo aos poucos. Quanto pai morreu infartado por ver briga de filhos por causa da herança? Quantos? Isso é um regime maldito. E isso ocasiona um sofrimento tão grande que isso caminha estrada dentro. E aí então o ambiente fica amarrado. Porque quem está dominando aquele ambiente é o próprio demônio. Então o marido não vai combinar com a mulher, o filho não vai combinar com o pai, e o diabo ainda estimula você a revoltar com o filho, fala mal do filho, fala mal da mulher, fala mal do marido, e te deixa numa aflição maldita. E aí começam a sair as palavras que colaboram para a tua desgraça. A Bíblia nos diz, Efésios 4:29. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para a edificação, sempre que te for possível, sempre que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja os que ouvem. E aí vem, não contristeis o Espírito Santo. Queridos irmãos, a palavra tem uma responsabilidade muito grande. E a pessoa às vezes, para querer restaurar R$10, ele perde 1.000. E ainda com maldição em cima. Por isso, quando se volta na palavra de Deus, a gente começa a entender uma coisa muito importante. Volta no livro do Eclesiástico, no capítulo 15:15. A Bíblia está dizendo que Deus deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Então, entendendo estas verdades e guardando isto, você vai ver diferença na família, vai ver diferença nas finanças, vai ver diferença nas finanças. Irmãos, quantos anos eu morei naquele Cianorte, na cidade? Toda a vizinhança foram assaltadas. Todas. Um amigo de frente da minha casa, o cara entrou lá, levou tudo que ele tinha. Irmãos, e por que não assaltaram? Porque no que é de Deus o diabo não pode meter a mão. Diga isto. Tem razão dos ladrões entrar e levar tudo. Aquele dinheiro é amaldiçoado. É propriedade do inimigo. A Bíblia diz, todo o dízimo da terra, da cria da tua vaca, do teu gado, todo é uma propriedade do Senhor. E não faça coisas mesquinhas, não. Não vai lá dar uma ajudinha, não. É o dízimo. Você recebeu o teu salário, 3.300 é do teu Senhor. Por que eu fiz isto? E por que meus negócios dão certo? Eu faço os absurdos e dão certo. E pergunte para a comunidade se o camelote é pesado para algum deles. Para a turma que anda conosco. Se eu dou despesa para a comunidade Palavra Viva. Pelo contrário, eu quase mantenho esta comunidade Palavra Viva com as minhas lutas. As pessoas são beneficiadas com esta missão. E eles não podem negarem isto. Aqueles que ouvem, aqueles que observam os meus ensinamentos,
e que põe na prática, eles são beneficiados. E aqueles que não observam, eles são castigados. Porque tem pessoas que não obedecem, nem que morra. Você pode falar, você pode exortar, eles ouvem, mas o diabo não deixa eles praticarem. Eu comecei a dar dízimo quando eu estava na maior índice da dívida, e eu fiquei revoltado porque eu devia, e ainda eu ia dizer, como é que eu vou pagar dízimo se eu não pago nem minha conta? E a voz de Deus diz, e você não paga a tua conta porque você não dá o teu dízimo. E eu fui experimentar porque Deus me desafiou. Faça experiência de mim, Camelote. E verá se eu não abro o reservatório do céu e não dou além do que você precisa. E eu vou fazer a experiência. E aí eu encontrei na palavra que para beneficiar, ele afastava as pragas da minha terra. Que ele tirava todos os animais nocivos e que eu teria uma propriedade, uma produção 10 vezes mais. E aí então eu disse, bom, se está escrito é verdade, se Deus é verdade eu vou fazer. Então foi aonde eu não passei veneno no algodão. E aí então eu aguentei o inferno na cabeça, porque o curuquerê deu em cima da minha lavoura que deixou no talo. E o povo ria, e o Camelote? Jesus veio passar veneno para o Camelote, ele fez um encontro agora, eles chamavam de carismó, porque era carismático, e era toda novidade, isso lá pelos anos 80, ele vai pedra. Amados, e eu disse, se eu não colher nenhuma bola de algodão, Jesus vai plantar fava, porque o que está escrito nisso aqui é todo papo furado. Agora, se der algodão, eu vou dizer que dízimo funciona. Amado, falando com resultado na mão é tudo fácil. Imagina você com 3 alqueires de algodão, vendo aqueles curuquerê igual o bichinho da seda. Você escutava do carreador, pelando tudo. Eles desciam daquele pé, fazia igual os bichinhos da couve. Saía daquele, ia na outra, e só mordendo. Pode comer tudo. Então o que eu fazia? Eu ia lá naquele canto, erguia a mão, Senhor Jesus, tire essas pragas do meu algodão. O Senhor não prometeu na palavra que se eu pagasse o dízimo, eu estou sendo dizimista, Senhor. E agora o povo está tirando sarro em mim. Jesus, manda um veneno, não sei de onde, acaba com essa praga. No outro dia, chegar lá, estava mais cheio de bicho. Meu irmão. Aí eu disse, pode comer tudo. Mas o Senhor não perde o parar, Jesus. Porque se eu não colher algodão, o Senhor está ralado comigo. Diga um juízo do Camelote. Fala, irmão. Veio uma chuvarada. Ali para o mês de finalzinho de fevereiro, começo de março. Quando o algodão muito enfolhado, começa a querer abrir, veio aquela chuvarada. Volta e meia dava um solzinho, e o meu algodão estava todo pelado. Qualquer aragem que dava, as bolas começavam a abrir. Colhi 630 arroba por alqueire do meu algodão pelado. Diga glória a Deus. E os camaradas que passou veneno, tudo, ficou tão enfolhado, não pegava sol nas bolas, então tiveram uma perda tremenda. Ai, seu João, pode buscar bichinho no teu algodão para comer a folha do nosso? Eles iam. Tinha vez que eu brincava, eu dizia, 200 a dúzia de bichinho. Irmãos, eles colocavam no algodão deles, mas tinha veneno, os bichinhos morriam. Então é verdade que Deus dá 10 vezes mais. Porque eu nunca tinha colhido mais do que 150, 200, 300. Eu colhi 630 arrobas de algodão. Foi daí que a minha vida começou a andar. Foi daí que eu comecei a, logo, por esse dízimo, o Espírito Santo me estimulou a deixar aquela lavoura. E o Espírito Santo sabia que ele vinha buscar minha mãe. Eu trabalhava na terra dela. E Deus sabia que uma vez que a mamãe morresse, tinha que entrar em herança. Se entrasse em herança, onde que eu ia trabalhar? Então o Espírito Santo já me orientou.
faz o seguinte, abra a tua marcenaria nas Barras do Jacaré. E lá então que eu comecei, e fui, chegou onde eu cheguei. Queridos irmãos, de 80 a 90, de 90, ou melhor, a 98, que eu mudei para Barra no ano de 90, fiquei 8 anos na Barra, trabalhando, fabricando, fui ganhando dinheiro, já comprei uma casinha, comprei o barracão da oficina, as coisas foram andando, fui tendo uma reserva no banco, mas de repente chega um amigo brincando com uma filmadora e fazendo uma entrevista. Escuta, João, e se você tiver que ir embora dessa cidade? Eu falei, Deus é meu amigo, eu tenho isso gravado até hoje. Eu nunca vou sair das Barras do Jacaré, aqui é meu povo. Aí eu já tinha uma liderança tão linda, vinha 4, 5, 6 ônibus na Barra do Jacaré, parecia a Aparecida do Norte ali, e aquele povão, e uma liderança por cima. Vem o Espírito Santo e diz, agora vai para Cianorte. Oh, gente, cada batalha que se travou, mas em cada uma delas, eu aprendi a colocar minha vida na proteção de Deus. E isto é o que a Bíblia nos ensina. Grave isto, põe a tua vida na palavra, põe a palavra na tua vida. 15:15. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se queres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, Ele te guardará. Agora, versículo 17. Achou? Digam amém. Leiam para me ajudar todos. Ele pôs diante de ti o quê? O que ele pôs? Amados, qual é melhor, enfiar a mão na água ou enfiar a mão no fogo? Então seja inteligente. Tem os dois. Água é Jesus, fogo é o mal. Água refrigera, lava, dá paz. O fogo queima, assa, dói. Seja inteligente. Começa a seguir a palavra. Aí então eu comecei a achar uma vantagem tremenda. Porque eu comecei a pôr a palavra em dias. Agora, pôr a palavra em dias vai bem até que não mexe no dinheiro. E lá um dia estou fuçando na Bíblia, olha o que eu encontro. Abra ela comigo. Isso foi para me acabar. Ou eu aceito, ou eu rejeito. E eu preferi aceitar, porque eu sou inteligente. O inteligente observa a lei de Deus. E Deus, em cima da inteligência, lhe dá sabedoria. Então, o homem de Deus é um homem sábio. Todo mundo procura um homem de Deus. Fala isso, por irmão. E de repente você esquece que você é esse homem. Você é um homem de Deus. Fala aí, por irmão. Diga, você é uma mulher de Deus. Diga aí para ela escutar. Essa graça não é só para o camelote. A Bíblia diz, essa promessa é para vós, para vossos filhos e para todos. Você faz parte desse todos, que ouvirem o apelo do Senhor, teu Deus. Então a Bíblia está dizendo, anda na companhia de gente santa. Dá um tapinha no do lado, diga, está entrando a palavra, irmão? Fala aí. Vocês que estão me ouvindo através desse DVD, compra, coloca lá dentro do seu carro e vai viajando, escutando. O opositor vai dizer, para isso aí. Aí você para. Dá um tempinho, liga de novo. Insista, persista, não desista, você conquista. Eu me deparei com esse negócio aqui que está escrito. E eu disse, mas Jesus, isso aqui é muito duro. Eu fiz igual os discípulos. Isso é duro demais, quem vai conseguir fazer? E o Espírito Santo disse, você vai fazer, camelote. Porque agora está diante de ti fogo e água. Enfia a mão e vê o que você quer. Você quer ter sucesso na vida? Ouça a minha palavra.
Você não quer ter sucesso, despreze a minha palavra. Diga para o do lado, quer sucesso, ouve a palavra. Pratique a palavra. Fala para ele, pratique a palavra. Vai dar certo. Pode ver que amarra que a pessoa tem. Chama a pessoa para rezar para ver o que ele faz. Pode estar na maior conversa, numa risadaiada, alguém diz assim, vamos rezar o terço. É ou não é assim? Teus filhos estão até babando na frente da televisão, você muda o canal e põe na Canção Nova, na Rede Vida. Não para um, não é assim? Que difícil ser cristão. Fala aí pro irmão escutar aí, irmão. Ô, César e Paulinho, olha que frio que você veio entrar, Cezinha. Você foi na onda do Borges. Diga pro Cezinha, paga o dízimo, Cezinha. Fala para ele escutar. Fala pro Borges lá também. Olha lá, ele está ficando vermelho. Ele quer que Deus desamarre o sítio, mas está roubando Deus. Cezinha, paga o dízimo para Deus cuidar daquela agência, Cezinha. Recebeu os 5 mil que deu o Crovinho. Vocês é parceiro de banco. Quem trabalha em banco vê muito dinheiro. 10%, Robinho. Se você não dá 10% para Deus, vai dar na enfermidade da Sandrinha e aguentar essa mulher morrendo perto do Zé. 10%, viu, Sandrinha? Você acredita que a baixinha tirava o dízimo do meu dízimo? Fielzinha. Eu dava 200 para ela, 20 ela separava. Mas já está dizimado. Estava dizimado enquanto estava com você, agora está comigo. Então ela dizimava. Dízimo do dízimo. Isso é bíblico, César e Paulinho. Começa a ser dizimista, essa tua mulher vai melhorar. Aquela teu piá vai ser diferente. Você vê o que está passando lá dentro, Cezinha? Bom, o Toninho que me contou tudo, depois você pega ele. Tá bom? Olha o que Deus faz com a gente. Diga, esse Deus é demais. Fala. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias acha Mateus e volta para trás. É o último livro do Antigo Testamento. O filho respeite seu pai e o servo o seu senhor. Ora, se eu sou um pai, onde estão as honras que me são devidas? Não ser dizimista é desonrar Deus. Acha o livro de São Mateus e volta que você pega Malaquias. Já achou? Acho que você não achou nada. Você está virando a Bíblia para todo lado aí. Não achou, não tem problema, eu espero. Fique tranquilo, gente. Isso não vai dar certo. É só falta de prática. Achou? Hã? Como? Que bom. Malaquias 1, 6. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdote, que desprezeis o seu nome, dizeis, que desprezo temos tido por seu nome. Versículo 7. Malaquias 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar alimento impuro e ousais dizer, em que desprezamos o teu nome? Julgai que a mesa do Senhor seja de pouca importância. Imagina quando você dá R$2 numa oferta de igreja. 5, 10. Olha aqui, valor você está dando no altar. O altar é uma referência do céu aqui na terra. Se você ama mais a Deus, você dá o melhor para Deus. Caim sonegou. Caim pegou um punhado do que ele colheu lá e levou. E Deus disse, não é isso combinado, seu Caim. E Caim ficou completamente perturbado.
Por isso muita gente vive perturbada. Porque não vendeu, porque o negócio não deu certo. E aí então vê na televisão que entra lá na reunião dos 318 e vai ter carro importado. Então vamos mudar de igreja, não por Jesus, mas por dinheiro. Diga, vai nessa, vizinho. Vai nessa. Versículo 8. Se ofereceis um sacrifício, um animal cego, não haverá mal nenhum nisto. As famosas festa religiosa. Quanto não fiz isso? Que ignorância, meu Deus do céu. Nossa, se os padres escutam isso, eles querem me matar. Ah, estamos com a listinha de São Sebastião. São Sebastião está lá precisando de frango? De lista? Isto, queridos irmãos e queridas irmãs, é muito complicado. E a igreja se sujeita a tudo isto, porque o nosso povo não se conscientiza, mas nosso povo não se conscientiza, porque não tem quem tem coragem de pregar estas verdades. Então eu saía nas festas de Água da Areia, a cavalo, de bicicleta, de charrete. Eu estou com a lista de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O que você vai dar? Marca um frango. Sebastião Moreira, um frango. Aí descia no outro, Tacílio das Quantas, uma leitoa. E por aí vai. Olha, no dia X eu passo pegando. Aí no dia X, um tinha pego o frango, outro não pegou nada. Aí então aqueles italianos diziam, pega lá aquele galo cego e dê aí para a igreja, vai. O que a Bíblia está lhe dizendo? O altar é de pouco. Aí eu saía com aquela carroçada de frango. Creu, 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 creu. E a mulherada matando frango e despenando frango para a festa do Perpétuo Socorro. Aí um tal de Júlio pegava aquelas leitoas e colocava lá, quanto me dão pela leitoa? Ué, ué, é 30 reais e o fulano não leva. Diga, misericórdia. Um punhado de bebo babando lá, brigando, caindo por cima do outro. Joga esse bebo, amarra lá, na festa religiosa. No bailão da festa religiosa. Isso um dia saiu uma peixeira, o cara meteu a faca na costa do outro, deixou ele paralítico. Na festa religiosa. Diga assim, misericórdia. A Bíblia narra 3 festas religiosas, mas nenhuma do jeito que é feito aqui. As que são feitas aqui é cópia daquela que já fizeram quando Jesus entrou em Jerusalém. O que ele fez? Pegou um acorde e desceu de cima para baixo. Chutou as mesas, espatifou. Vocês fazem da casa de oração um covil de ladrões. Mas eu vou destruir em 3 dias, eu faço outro. Mas ainda tem uma raça que segue esses mesmos preceitos. E aí esquece que Isaías diz, eu aborreço a tua festa, tenho nojo do teu culto, me desgosto com o som de sua harpa. Eu quero a misericórdia, muito mais do que esse sacrifício. Mas isso nós leigos e nós católicos precisaríamos. Então quando eles vêm com listinha de festa, eu digo, vai ver meu dízimo na paróquia, quanto eu dou. Vai ver minhas ofertas. Gente, eu dou a maior nota na oferta da igreja. Se eu tiver com 101, eu ponho a nota de 100 e fico com a nota de 1, porque a Bíblia me diz que o altar é de muita valia. Então, para Deus é o melhor. E desde 1990, quando eu encontrei esta conversa de Deus com aquela viuvinha e os fariseus, eu disse, eu não vou ser mais fariseu, a partir de hoje vai a maior nota, então eu dou a maior nota na oferta da igreja. Se eu vou 4 domingos em seguida, fica R$400 na minha paróquia, porque eu dou a maior nota, e o meu Jesus nunca deixou faltar R$100 para me pôr na nota na igreja, nunca.
Não acredita, faça experiência, mas faça com o rosto alegre. Comece a partir de hoje, escolher a maior nota. Se a maior nota for 50, você põe. Se a maior nota for 20, você põe 20. A maior nota, a maior nota. Mas não engane a Deus e não engana você mesmo. Então, quando eu vou para a missa, eu vou lá, porque o meu banco é o vidrinho de maionese. Num vidrinho de maionese você guarda até 15 mil reais e ninguém sabe que tem. Você manda as mulheres costurar uma roupinha no livrinho de maionese, pôr um botãozinho. Gente, 150 nota dá 1.500. Você dobra aquilo, põe ali dentro. Você põe lá no banco 1.500, o Robinho sabe disso, o banco desconta isso, desconta aquilo, daqui uns dias. Aí eu falando mal do seu banco. Mas eu estou falando a mentira? Não, isso aqui é isso, eles inventam o nome lá e desconta. E o funcionário é obrigado, porque a ordem vem lá de cima. Então você põe 100, daqui uns dias tem 60, 70, mas isso aqui, eles inventam um nome lá que você nunca sabe, mas já se foi. O vidrinho de maionese não cobra nem um tostão para segurar teu dinheiro lá. Não é loucura? Robinho, eu estou estragando o comércio de vocês. Ô César e Paulinha, estou estragando um pouco, né? E um dia eu fui na missa, eu estava com 51 no bolso, fui saindo e uma vozinha disse, o senhão está no vidrinho de maionese. Eu disse, mas eu já estou aqui no carro, já estou indo, a maior está no meu bolso, mas a maior está lá. Ô gente, que briga, que luta! Eu desci do carro, abri a casa, peguei a nota de 100 já separadinha e pus no bolso. Tem gente que para não dar maior nota, eles trocam. 2 de 50 por uma de 100. Você fez isso, né, neta? É pecado. Um dia eu estava com meu neto na missa. E chegou a hora da oferta. Eu vi quando ele enfiou a mão no bolso, ele estava com a nota de 50, uma de 10 e uma de 2. Ele abriu a carteirinha, mexeu para lá, para cá, pegou a de 2, tirou. Falei, Meneguinho, a de 50 é a maior. Vô, a maior? Você não escutou do vô que é a maior nota? Vô, isso aqui eu tenho que pagar meu tênis amanhã. Não, amanhã às vezes é dia de morrer. Hoje é dia de dar a maior oferta. Ele pegou aquela oferta com tanto dozinho e pôs na sacolinha. Fechou a carteira. Vô, agora Jesus tem que me ajeitar para mim pagar minha conta amanhã. Eu falei, você deu com dó, não vai dar certo assim. Não, vô, agora eu já dei, tá dado. Aí eu peguei 100, fui escondidinho e coloquei lá dentro da carteirinha dele, lá no quarto dele. E avisei a mãe dele. Se o Sandrinho falar alguma coisa aí de dinheiro, contei a história para ela. Falou, ai pai do céu, mas o senhor faz cada uma. Ele chegou todo radiante. Mãe, eu dei a maior nota para Jesus e Jesus me deu uma maior. Agora eu vou dar maior nota. Se continuou dando, não sei. Mas olha o que a Bíblia diz. Se ofereceis um sacrifício, um animal cego, não haverá mal nenhum nisto? E se trazeis um animal coxo, doente, não vede mal algum nisto? O que os fariseus faziam? Os pobrezinhos davam aquele carneiro bom, de primeira qualidade, aquelas novilhas bonitas. O que eles faziam? Eles tinham dinheiro, eles iam lá e faziam barganha. Comprava. Os cambistas montavam as suas mesas lá para trocar as moedas. E Nazareno chega e mete o pé em tudo aquilo. Gente, você já parou para refletir a coragem desse homem, no meio dos doutores da lei, fazer isso? Por isso nós não devemos ser fariseus.
Vai, pois, oferecê-lo ao teu governador, crê que lhes agradarias, que eles receberiam bem, diz o Senhor dos Exércitos. Ide, versículo 9, agora, rogar a Deus que nos perdoe. Por que as pessoas vivem no vermelho? Porque eles roubam Deus. Tenho feito tudo isso com vossas próprias mãos, ouvir-vos-á ele favoravelmente? Diz o Senhor dos Exércitos. Vá antes um de vós e feche as portas. Não aceitarei mais inutilmente o fogo no meu altar. Deus está dizendo, não adianta você recorrer a Deus, a pedir a Deus, se o teu procedimento é amar mais os teus bens, o teu dinheiro, do que a ordem estabelecida por Deus. Não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossa mão me é agradável, porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferece ao meu nome o incenso, sacrifício, oração puras. Sim, grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, profanais quando dizeis: está duro, está difícil, não tenho dinheiro, não vou pagar minha conta, não sei o que faço. A Bíblia diz que isso é uma profanação no nome de Deus. Vós, porém, profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está manchada, ou que nela se oferece um alimento comum. E dizeis ainda: ai que cansaço, ai que estresse, ai que dor, ai que opressão, ai que depressão. Isso é maldição, irmão. Eu repito o que disse ontem: ande um mês comigo, para você ver quanto tempo de descanso eu tenho. E como é que eu aguento? E como eu não tenho cansaço? Porque eu procuro andar na lei do Senhor. E mostrais desprezo pelo altar. Quando você dá R$5, está desprezando. Quando você não paga o dízimo, você está desprezando. Ei, fala para o irmão, você está escutando, irmão? Dá um tapinha aí nos irmãos, na sobrinhada. Dá um tapinha no sobrinho aí. Está escutando, mineiro? Então começa a partir de hoje a ser dizimista. Está escutando, Tião? O quê? 10%? Não. 10%? 10%, mineiro? É essa. Se você for dizimista 10%, você não vai ter problema, não. Então, tem a vitória, porque o dizimista tem vitória. Até lugar para encostar o carro você acha. É verdade ou é mentira, Paulinho? Bom, se você gritou é verdade, é porque é verdade. É verdade, né, sobrinho? Você viu, né? Ela estava comigo. Tio, se você é dizimista? Se é dizimista, tem lugar para guardar. Hã? Entra o lugar. E eu ainda falo também, sou dizimista. A Aninha viu aquele dia, né? Ivo, não vai ter lugar. Você não é dizimista? Nós chegando, o Carlos saiu e nós encostamos. Diga para o irmão, Paulinho, é tudo de bom, César e Paulinho, ser dizimista. Comece a partir do primeiro salário. Você e o Borges. Borges, faça para você ver se aquela maldição não desamarra. Mas não faça para desamarrar sítio. Faça para cumprir a palavra. É diferente. Amém? Robinho, você está legal, Robinho? Não está não. Ih, não está não. No modo que você balançou a cabeça, você já disse que você não está legal. 10%, Robinho. O gerente de banco ganha de 7, 8 conto para lá, né, César? Mais ou menos isso. 800 é do Senhor teu Deus. E ainda eu vou mais longe. Você pega a metade e põe na tua palavra, que a metade você põe na palavra viva. Porque vocês estão aprendendo isso com a palavra viva. E a Bíblia diz claramente que aquele que te instrui na fé tem o direito de ser ajudado
pelos os seus. E na medida que você ajuda a palavra viva, você está ajudando a igreja, porque a palavra viva está em nome da igreja. Nós somos enviados pela igreja. Nossa comunidade hoje é registrada em Roma com o Papa. E isto é uma coisa muito séria. E eu prego sério porque eu sou igreja. Se todos vocês aqui fossem dizimistas, sua paróquia ia ter uma bênção maior. Não pelo dinheiro que você está dando lá, pelo cumprimento da palavra. E a palavra diz que Deus zela pela sua igreja. Deus zela pela sua palavra, porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo. E toda noiva quer se vestir bem e quer ser bem tratada. Por isso a Bíblia diz no versículo 12: vós, porém, profanais quando dizeis, a mesa do Senhor está manchada, ou que nela se oferece um alimento comum, e dizeis ainda, ai que cansaço, e mostrais desprezo pelo altar. Trazei animal roubado, coxo, doente, julgai que vou oferecer, que vou aceitá-lo de vossas mãos, diz o Senhor. Grife o versículo 14, e veja porque se sofre as maldições. Maldito seja o homem fraudulento que consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, tendo no rebanho animais sadios. Eu sou um grande rei, diz o Senhor, e meu nome é temível entre todas as nações. Deus não aceita esse tipo de oferta. 10 centavos. 5 centavos, é o que você tem, então dê. Mas é verdade que você só tem 10 centavos. Se você não tem, você devia ir lá no banco e tirar do banco. Eu vou tirar porque eu tenho que levar uma oferta gloriosa para o meu Senhor. E aí quando Satanás for atacar teu filho, a tua filha, não, esse menino tem referência. Os pais deles me servem. Ah, muda. E aí você vai ter que dizer, quase que caiu. E por que não caiu? Porque você teme a Deus. E Deus cuida do seu patrimônio. Ele falou, pai, cuida. Porque enquanto eu estive aqui, pai, eu cuidei. Mas agora eu vou. Não deixam eles órfãos. Guardai-os. Para que eu e eles sejam um. E o pai pegou a causa do filho. E quando o pai recolheu o filho vai e disse, agora desça, Espírito Santo. Vai. Entre neles. Guiam eles, direcionem eles. Por isso, irmãos e irmãs, ao observar a ordem do Senhor, as coisas dão toda certa. E aí, você vai ver, no capítulo 3, e no versículo 5. Virei ter convosco, diz a Bíblia. Virei ter convosco para julgar vossas questões. Se você abrir a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, vai dizer, depois da morte teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali pagaremos pelo bem e pelo mal, que fizemos enquanto nós estávamos no corpo. Enquanto você está nesse corpo, se você descumpre a lei de Deus, que diz, pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo. E você não paga, você descumpre a lei. Mas a Bíblia é tão clara como o dia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando ele diz, versículo 6, porque eu sou o Senhor
e não mudo. Quer dizer, a lei que ele colocou, ela ainda persiste. E vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Quer dizer, não está tudo perdido ainda porque você ainda vive. E talvez você esteja aprendendo isso hoje. Então você não está extinguido, você ainda não é extinto. Diz a palavra de Deus. E vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos apartaste de meus mandamentos e não os guardastes. A Bíblia diz, voltai a mim. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis, mas voltar como? Deixa eu traduzir. O Senhor está dizendo, acerte a dívida que você tem comigo, para mim poder acertar a tua dívida com o diabo. Se você não é dizimista, você fica conivente ao diabo e Deus não tem como pagar o que o diabo exige. Porque o diabo não exige o teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. O diabo quer que você faça do teu dinheiro um meio de você perder a alma. Por isso que entrou o dízimo, para salvar a tua alma. Como o dinheiro foi uma criatura do pecado, e se tornou o senhor do mundo, se você não é um dizimista, você está conivente com o senhor do mundo. E Deus carinhosamente está dizendo, volte a mim, para eu me voltar para ti. Como é que Deus pode abençoar o teu produto, se o teu produto está no regime do outro? Como? Então ele implora. Os que se fazem de desentendido dizem, por que a igreja quer dinheiro? Os padres ricos, desentendido, você não está dando dinheiro para a igreja. Você está cumprindo a lei de Deus. E a lei de Deus fundou uma igreja. Pedro, você é pedra e dessa pedra eu edifico a minha igreja. E a porta do inferno não prevalece contra ela. O que você ligar, eu ligo. Se desligar, eu desligo. Tome a chave. Levando o teu dízimo para a igreja, você está cumprindo a palavra. Você não está dando dinheiro para padre. Você não está fazendo favor nenhum. Nenhum favor. Você está cumprindo os preceitos. A obra em ação. Porque, irmãos, se você tiver fé, mas não tem obra, a tua fé é morta. Por isso que muita gente morre de desgosto, morre na miséria, morre, chega no mercado, fica com o olho grande numa mercadoria e não pode comprar porque está caro, fica explorando tudo, viajando de posto em posto. Gente, eu não faço isto, eu não olho o preço de mercado, eu vou pegando e colocando no meu carrinho, pegando e colocando no meu carrinho, e vou dizendo, Senhor, tu me honras, Senhor, tu me honras. Chega lá, se passa, e o dinheiro não dê, eu tiro o que precisa tirar, e levo o resto, mas não vou ver se está caro, se está barato, porque Deus, meu Senhor, disse que Ele é meu pastor e nada me falta. Mas para não me faltar nada, eu também não posso faltar com Deus. Eu tenho que andar em dias com Deus. Diga para o do lado, anda em dias com Deus, irmão. Eu abasteço o meu carro, pego 10, vintão, dou para o frentista. Agora mesmo vindo para cá, 211 pau de óleo. Paguei, peguei 15, dei para o frentista. Oh, Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe. Vai valer 10 vezes mais do que 15. O que você faz com 15 reais? Mas com a benção você vai mais longe. Diga isso para o irmão. E não falta. Não falta. Estava no mercado, o menininho pede daqui, pede dali. No fim, eu acabei fazendo uma cesta básica, pus no carrinhozinho dele. Daí, quando eu saí lá fora,
Eles com a mulher, com os menininhos brincando, um apontou, disse, aquele ali. Aquele ali me chamou a atenção, fui lá no bloquinho que estava sentado, ele estava comendo a bolacha que eu tinha dado, enfim, a comprinha. Um mais pequenininho olhou para mim e falou, você é Jesus? Eu disse, por quê? Gente, mas eu levei um choque. A mãe disse, há 4, 5 dias, não me lembro o que ela disse, meu marido me abandonou. E nós ficamos sem comer dentro de casa, e eu falei para eles, vamos catar papelão na rua, que Jesus vai preparar o que comer para nós. Vocês estão vendo? Amados, não me fez falta, eu sei que não ficou tão barato, mas não me fez falta. A parte da cerca que o homem não pagou, R$12.500. Não me fez falta, mas o ladrão entrou lá na casa dele e levou a caminhonete dele e quase o matou. Anda certo para dar certo, diga isso por irmão. Voltai a mim, eu me voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, voltar como? É aquilo que o povo diz, como que eu vou pagar dízimo? Não sobra? Como é que eu vou pagar? É quando você está dizendo, voltar como? Pagar como? Eu trabalho a morrer para dar dinheiro para a igreja? É a linguagem da Bíblia. Agora você não mora mais enganado, você está sabendo. Então a Bíblia diz, desde os dias de vossos pais vos apartaste dos meus mandamentos e não os guardastes. Voltai a mim, eu me voltarei a vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis, mas voltar como? E Deus te diz, como? Pode um homem enganar Deus? O que vocês acham? Você acha que você pode enganar Deus? Mas quando você fala para Deus, como eu vou pagar dízimo? Na linguagem da Bíblia, voltar como? Deus está dizendo, você pode sim, claro que você pode. Pode um homem enganar Deus? Você vem falar para mim que você não pode pagar dízimo? Então, já que você diz que não pode, eu te desafio, faça experiência de mim. E verá se eu não abro o reservatório dos céus e não derramo além do vosso necessário. 10 vezes mais eu te dou. Se você me der 100, eu te dou 1000. Faça a experiência. E essa raça não faz. Mas no dia que você for acertar, aqui embaixo na terra, é o livro da vida. Está lá em Apocalipse 20 e 21. 21 por ali afora. Que para você entrar no céu, você tem que estar escrito no livro da vida. Pergunta para o do lado, você já está escrito no livro da vida? Você sabe o que é estar escrito no livro da vida? É quando o livro da vida escreveu e você assumiu. Então está lá, vai passando a folha. A Bíblia diz, não sou eu que te julgo. Está lá em João, está lá em São Mateus. O que vai te julgar é a minha palavra. E a palavra de Deus está dizendo que você pode ser um dizimista. E você diz para Deus que você não pode. Não é que você não pode, você não quer ser dizimista, porque você ama mais o dinheiro do que a mim. E o nosso Deus está dizendo, você pode amar dois senhor? Deus está dizendo que não pode, e não pode mesmo. Como eu aprendi isto? Eu amo mais o meu Deus do que o meu dinheiro. Então o dinheiro tem que ser submisso ao camelote, e não o camelote submisso ao dinheiro. Então é o dinheiro que tem que vir até mim. E no dia que você fazer esse padrão de vida, você vai ver que o dinheiro vem em você e não é você que se enlouquece atrás dele. Faz o teste, acredita em mim é loucura. Mas no dia que você fizer e ver o resultado, você vai dizer, tem razão. E a Bíblia ainda vai mais longe, queridos irmãos. Olha, versículo 10. Pagai integral.
Integral é integral. Não é do lucro. Porque você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você gasta, você não sabe quanto você ganha. Eu já fui comerciante. É difícil. Porque no comércio tem o jogo. É aquela história. Às vezes recebe, às vezes não recebe. Às vezes tem lucro, às vezes tem prejuízo. Isso é o jogo do comércio. E para você ser bem sucedido no comércio, você tem que ser meio corrupto, tem que ser mentiroso, tem que ser esperto. Eclesiástico diz, todo que comercializa, erra e peca. Amados, mas se você é dizimista, até nisso você se policia. Então foi minhas experiências. Eu comecei a tirar o dízimo do lucro, mas eu não sabia quanto eu ganhava, porque tinha serviço que me dava 50%, tinha serviço que me dava 100%, tinha serviço que eu pagava para fazer ele. O comércio é isso, e não vem falar que é diferente, porque é isso. Se abre o mercado, tem mercadoria que você ganha 100%, tem mercadoria que é 30%, tem mercadoria que é 20%, tem mercadoria que você tem que ter lá na prateleira, para você fazer isca para pegar outra. Eu trabalhei 5 anos atrás de um balcão, vendendo nas vendas, e eu sei como funciona. Trabalhei quantos anos industrializando? Eu tenho base de negócio. Eu sou um empreendedor. Querido, se eu não mexesse com evangelizar, eu tenho certeza que eu era muito bem sucedido, porque eu estava sendo bem sucedido. Deus me tirou no área do auge, onde eu estava ganhando dinheiro com a profissão. Amados e amadas, então a Bíblia diz, pagar integralmente. Então o que eu fui fazendo? Para mim conseguir pagar integralmente o dízimo ao tesouro do templo, eu comecei a fazer assim. Todo o dinheiro que eu pegava na minha mão, eu dizimava. Fiz uma sordinha, o cara me deu um cheque lá, R$10. O dinheiro que já estava no meu bolso estava dizimado. Então eu pegava R$1 desse bolso e levava na caixinha. Então aquele chequinho de R$10 já estava dizimado. Se eu passasse ele para a loja, então eu estaria pagando uma mercadoria com o dinheiro dizimado. A mercadoria estava no meu comércio abençoada. É assim que eu fazia. Eu recebia uma carroceria, a última que eu fiz, parece que foi 6.000 cruzeiros, sei lá. Eu pegava 600, separava e colocava na caixinha, ficava com 5.400. Mas eu comprei parafuso, eu comprei tinta, eu comprei isso, eu comprei aquilo, não me interessa. Então chegava o fim do mês, eu abria a caixinha, jogava em cima da escrivania e eu ia contar. Então, aquilo que estava dentro da caixinha era o dízimo daquilo que eu tinha produzido. Então, eu sabia certinho, esse mês eu fiz X. E eu peguei o X e levei para a igreja. Mas podia escrever, o mês seguinte dobrava. O mês seguinte dobrava. E olha, isso foi uma graça tão grande, que disto Deus me tirou do comércio. Então hoje eu não posso fazer nada para cobrar. E tudo aquilo que se tiver despesa, ela tem que gerar em cima da própria comunidade. As ofertas que eu recebo, eu tenho que investir ela na comunidade. As roupas que eu visto são todas ganhadas. Todas ganhadas. É impressionante que Deus sabe até a hora que acaba o negócio do cabelo. Alguém chega e me dá. Me dá a roupa, me dá a camisa, me dá a cinta, me dá a cueca, me dá meia, me dá de tudo. Até meinha de viado me deram esses dias. Aqueles tênisinhos. Amados e amadas, em casa não falta nada. É incrível. Eu comecei construindo a casa na cidade, se bem que foi muito impulso da baixinha. Joãozinho, você é Jacó, meu marido. Põe a mão naquilo que você vai conseguir, mais baixinha. Nós não temos condição. A equipe mal mantém. Mas Deus vai dar um jeito, Joãozinho. Mas que jeito que vai dar? Começa, meu marido. E eu comecei. E amados, na casa de cima e na comunidade ainda a gente pediu para o povo. Mas hoje eu até comecei a proibir deles ficar pedindo. É muito dolorido você ficar pedindo dinheiro.
Então eu disse, vamos parar com essa história, porque você fica pedindo ajuda para um para outro, para a comunidade, as pessoas te moem, as pessoas não entendem. Eles criticam, eles falam mal, aí eles ficam olhando tudo que você veste, tudo que você come, e fica te macetando, te macetando, te macetando. E eu comecei esta casa, dobrei o meu joelho e pedi a Deus, Senhor, põe as tuas mãos. E olha, não me pergunte como foi, porque eu não sei. Já mandei o projeto do Foro da Comunidade para Jesus. Já fiz o orçamento. De que jeito eu não sei, mas não vai demorar. Vocês vão ver o forro lá em nome de Jesus. E pode perguntar para a equipe se eles estão tendo despesa comigo. É esta graça. É esta graça. Por quê? Porque Deus diz: pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Agora, ser fiel, gente. Ser fiel, pelo amor de Deus. Não começa a ser um dizimista infiel, que você vai se arrebentar, o diabo te mói. Ele te mói. É fidelidade. Então o dinheiro, você pegou lá, recebeu lá um cheque. Se você já tem dinheiro dizimado no bolso, porque o dinheiro que eu tenho no bolso já é dizimado, então já é uma propriedade minha, porque a do Senhor já está separada. Então eu tiro desse e guardo outro. O dinheiro entra no meu bolso dizimado. Porque, queridos irmãos e irmãs, pode ser feito isto, olha. Uma nota dessa, R$100. Ela já está no meu bolso dizimada. Todo mundo vai ver aqui R$100. Mas na verdade aqui no meu bolso tem R$90. Quem sabe disso é Deus. O que mandou eu pagar o dízimo. Como essa nota é dizimada, ela vale 90. Eu derrubei o império que o mundo deu, que os demônios dão. Então isso agora não é um apego para mim. Porque isso não é um dinheiro do mundo, é um dinheiro de Deus para eu viver no mundo. Se essa nota matou alguém, ela é uma assassina. E se você anda com um objeto assassino, então esse poder é a morte. A Bíblia escreve: a raiz de todo mal, de todo, é o amor ao dinheiro. Como eu amo mais Deus, eu não tenho dificuldade de pegar esta nota e pôr na oferta. E Deus não tem dificuldade de multiplicar. Porque uma vez que é de Deus, Deus cria a confiança em me dar bens. Porque Ele sabe, o camelote não vai se corromper pelo poder do dinheiro. Então eu posso dar o quanto ele necessita, porque Ele é fiel. E aí você escuta Deus dizendo: se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, que hoje eu te prescrevo, será bendito quando entrar, bendito quando sair, bendito as tuas entranhas, o fruto, sua entranha, a cria de tuas vacas. Vai ser tudo abençoado, amados. Mas pode começar a ser tudo amaldiçoado. Eu fui rezar numa fazenda que o dono disse que perdeu 40 vacas de leite. Se é verdade ou mentira, eu não sei, foi o que me disseram. Agora, você imaginou que chegar lá uma lei governamental e aquela vaca de 30 litros de leite levar uma injeção, segundo o que eles me disseram, e ver aquela criação morrendo por uma injeção? É Satanás que faz isso, irmão. E o diabo está certinho em fazer isso, a propriedade é dele, ele tira a hora que ele quer. Toma isso do diabo! O diabo tem direito de entrar no teu mercado, meter um revólver no teu peito e levar o que ele quiser, e fazer você engolir seco.
aquela mercadoria é do diabo. Diga por mim, engula isso seco, vizinho. Fala, engula isso daí seco. Você vai achar pregador que tem essa coragem aonde? Está escutando, Paulo? Agora dizima para ver. Dizima para ver. A Bíblia diz que se o inimigo passar por um caminho, Deus tira ele por 7 caminhos de distância e você não vai ser atingido. Invade você como um enxame de abelha, mas não te atinge. Cai 1000 à tua direita, 2000 à tua esquerda e você não vai ser atingido, porque você está com a bênção. Diga, eu sou filho da bênção. Você morre de trabalhar, nada tem. Por quê? O diabo leva. Ele é astuto, ele sabe. E aí é com advogado, é com médico. Gente, eu passei por tudo isso. Então, você é dizimista? Como é que a tua mulher passou? Mas olha o privilégio. Desde quando podia uma mulher ficar em quarto pago com 2 assistências pelo SUS? Com 3, 4 médicos assistindo? Foi-se embora porque foi. Mas com toda assistência, sem gastar um tostão. Isso é de Deus, é a graça de Deus. Queridos, então, o versículo, estamos terminando, versículo 11. Para vos beneficiar, afugentarei os gafanhotos, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá mais nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, eu planto uma hortinha lá, a gente não vê se comer. E eu vou plantando e dizendo para mim e para os outros, para mim e para os outros, para mim e para os outros. Plantei uns pés de cebolinha, mas não enjoa de comer cebola. A Eliane fala, pai, a gente não vence comer. Até trouxe aqui para o retiro. Ovo. A gente não vence comer ovo, e é ovo, é ovo. Frango, esses dias eu matei 5 frangos e tem um punhado lá. Deus abençoa, diga glória a Deus. Deus abençoa. E ele diz, todas as nações, versos 12, todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícia, diz o Senhor dos Exércitos. Ela não é mais terra de maldição, é terra de delícia. E aí você vai ver no versículo 17. Eles, quem? Os dizimistas. 3,17 de Malaquias. Eles serão para mim um bem particular. Se você é um dizimista, você é particular de Deus, porque você está amando mais Deus do que o dinheiro. Se você não é dizimista, você pode falar que você ama Deus, mas a realidade diz isso. E aí você toma cada prejuízo. Sendo dizimista, toma também. Eu não falei que eu tomei prejuízo com homem, mas não me fez falta. Não faz falta. Em vez de eu ter ira dele, levar no juiz, processar, eu oro para Deus abençoar o gado dele que está sendo beneficiado com a cerca que eu fiz. Não é fácil ser cristão assim, irmãos. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia que eu agir, isto é, no dia que nós formos embora desta terra, tratá-lo-ei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. Versículo 18, leia comigo. E vereis de novo, que é o quê? Uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Essa diferença eu vejo na minha vida. Eu nunca me vesti tão bem depois que eu fui dizimista. Eu nunca andei tão bem depois que eu fui dizimista. Ainda essa semana eu fui privilegiado com mais uma moto. É uma graça de Deus. Uma graça de Deus. Acabei sendo contemplado. Amado, já consagrei ela, já rezei em cima dela, já abençoei dela, já entreguei ela nas mãos do Senhor. E é uma graça, e eu juro que eu não estou sendo pesado para ninguém. Eu trabalho dia e noite, eu cuido das minhas coisas, eu cuido dos meus negócios, eu viajo, e além do mais eu cuido dos outros. Eu andei o quê? Quase 3.000 quilômetros para ir cuidar da fazenda de quem estava perdendo. E olha que graça de Deus.
O filho me ligou dizendo que já estava vendo uma luz diante daquele amarramento. Amados, uma fazenda que tem petróleo e ouro. Secate, eu até trouxe umas pedrinhas, cristal. E não pode ninguém mexer porque está amarrado. Mas no nome de Jesus desamarramos aquela maldição. Então agora os papéis saem e ele pode explorar o ouro daquela terra. Mas já disse para ele também, seja um dizimista, rapaz, senão vai tudo de embrulho. Ficamos de pé. Depois disso, se você não for dizimista, pode abrir o porteiro e soltar no pasto. Amém, Márcia? Fielzinho, Márcia, fielzinho, Paulo. Escutou, Antoninho Borges? Olha que fria que você entrou hoje, Toninho Borges. Fala para o Paulinho com o César Paulinho lá. Vem mais para frente agora vocês dois, vem. Isso, vem bem aqui na frente que vamos pedir. O Robinho, vem também, Robinho. Porque vocês mexem com cada coisa difícil.